Essa semana eu agonizei. E esse sermão nasceu de uma profunda agonia. O apóstolo Paulo diz que pregar é agonizar. E esse sermão nasceu dessa agonia. Pensando e orando e pedindo a Deus. Encontrei na palavra um texto que me trouxe alguma luz, alguma resposta. Eu quero ler um versículo do Salmo 42, um salmo dos filhos de Corá. Quem puder abrir sua Bíblia, vou ler o versículo 9. Salmo 42, versículo 9. Talvez essa seja a oração mais triste que alguém possa fazer. Talvez esse seja o estado de alma mais triste que alguém possa chegar a Deus e falar com Deus dizendo essa oração. Ele diz assim no versículo 9 do Salmo 42, essa é a oração dos filhos de Corá. Ele fala assim, versículo 9: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que te esqueceste de mim? Senhor Deus, por tua misericórdia, Pai, fala conosco nessa manhã. Fala com a nossa alma, Senhor. Revela a sua palavra a nós. Por sua misericórdia, nós te suplicamos, Deus, nós clamamos. Envie teu Espírito Santo sobre nós. Fale conosco, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. O Salmo, nesse versículo 9, ele apresenta talvez a maior dor que alguém pode sentir. O momento em que talvez a fé bambeia. Santo Agostinho falava dos momentos que a fé se enfraquece. Ele dizia assim, quando a fé bambeia, quando a minha fé não é tão forte, ele fala assim, então eu quero que sejas. E essa questão de fé, que a gente nunca deve perder a fé, mas existem momentos da nossa vida que a gente talvez passe e faça a mesma oração que os filhos de Corá fizeram aqui. Momentos de tristeza, momentos de agonia, onde a nossa oração, talvez semelhante a ele, seja: Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Você vê que a fé dele aqui continua, ele falava: Deus, rocha minha, onde eu me sustento, o Senhor se esqueceu de mim, por que o Senhor se esqueceu de mim? É uma queixa dolorosa. A gente tem uma alma, e a gente passa momentos felizes, momentos bons, momentos de alegria, momentos em onde a nossa oração talvez seja uma oração de contemplação, uma oração de pura contemplação, de regozijo. E a gente olha para Deus e fala: Deus, eu te louvo por esse momento. Fases muito boas, mas invariavelmente, esses momentos de tristeza, momentos de agonia,
eles chegam para todos. Se não chega para alguém, agradeça muito a Deus por não passar por esses momentos. Mas quando a gente passa por esses momentos, talvez a gente olhe para Deus e possa também fazer essa oração. E tal como eles, dizer assim: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor está se escondendo de mim? Cadê o Senhor, Deus? O grande perigo de quando a gente tem essa sensação de que Deus está invisível, o grande perigo de quando a gente tem essa sensação de não conseguir ver Jesus, da gente procurar e não achar, e realmente parecer que Deus está invisível, é porque quando Jesus era invisível para nós, quando Jesus era invisível, a gente vivia uma vida de perdição e destruição. Quando Jesus está invisível, a gente procura alguma coisa que vai fazer sentido. Porque nada faz sentido sem Jesus. Quando Jesus se torna invisível, a gente procura sentido em qualquer coisa, e aí as pessoas aceitam relacionamentos abusivos porque querem ser amadas. Elas procuram sentido. Quando Jesus está invisível, que a pessoa não consegue ver Jesus, ela procura sentido em vícios, em drogas, em jogos de azar. É um caminho de destruição. Tem um teólogo que ele diz que o reino de Deus, e eu nem ia fazer essa comparação, eu falava com meu pai, mas ele diz que ele faz uma comparação do reino dos céus. Ele fala assim: o reino dos céus é como se fosse uma nave espacial, invisível, que você só enxerga ela a partir do momento que você é abduzido. Você só enxerga ela quando você está dentro dela. E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a isso. Você só consegue ver o reino de Deus, o reino dos céus, quando você está dentro dele. Quando você está fora dele, você não consegue ver. Mas o reino dos céus, quando ele se faz visível, a gente então passa a agir pela lei do Espírito. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer de duas leis que operam no homem. Ele vai dizer que existem duas leis que operam no homem. E ele vai dizer que operam nele, ele fala: opera em mim. Ele fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse às vezes eu faço, porque a lei que opera em mim é a lei da carne. É a lei que opera nos meus membros, é a lei da carne. Porque a gente vive numa realidade encarnada, a gente não está no céu. Aqui ninguém está no céu, a gente está na terra. A gente está lançado nessa realidade carnal, onde tudo que a gente olha, tudo que a gente toca, vai se acabar. O ouro, o diamante, a nossa carne, as nossas roupas, tudo nessa realidade aqui se acaba. É uma realidade carnal, corruptível. Tudo tem fim. E a gente vive aqui segundo a lei da carne. Mas Paulo vai dizer da lei do Espírito. Ele fala assim: o que eu quero fazer e o que a minha mente quer é realizar, é ser operado, é ser motivado, é agir pela lei do Espírito. E essa é uma questão muito séria. Porque quando Deus se torna invisível, quando a gente chega e faz essa oração, fala: Senhor, por que o Senhor se escondeu de mim? O maior perigo é que a gente comece a agir e ser influenciado e ser operado pela lei da carne. E a lei da carne é o caos. A lei da carne te leva a fazer maldade. O que a carne quer é maldade, é crueldade, é prazeres. E o pagamento da carne é alto, o preço é alto. A carne cobra o preço.
Conheço pessoas que perderam todos os bens, perderam tudo, perderam família, porque se deixaram levar pela lei da carne, foram operados e foram alimentando a carne, fortalecendo, e o caminho é o caos. A carne é o caos. Mas a lei do Espírito, ela traz vida. Jesus diz assim: o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. É por isso que a gente precisa olhar prudentemente para Jesus. E quando esse sentimento, essa agonia de dizer, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, aí é que a gente precisa mais ainda se achegar ao trono da graça. O escritor de Hebreus fala que nesses momentos de necessidade, a gente tem que olhar para Jesus, o nosso sumo sacerdote, que sofreu tudo que a gente sofreu. Isaías, capítulo 59, versículo 1, ele vai dizer ao povo, ele diz assim, acaso as mãos do Senhor estão encolhidas para que não possa abençoar? Acaso os ouvidos do Senhor estão tampados para que não possa ouvir? Mas ele fala assim, mas as suas maldades fazem o Senhor tirar o seu rosto de sobre vocês. Quando a gente não dá lugar para o Espírito, quando a gente começa a andar segundo a lei da carne e sai dessa atmosfera, a gente sai dessa atmosfera do reino de Deus, e a gente então permanece no reino da carne, é isso que acontece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam pela terra, procurando aqueles que têm o coração integralmente seu, um coração inteiro, para se mostrar a eles. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Que a nossa oração seja, Senhor, me encontre. Que eu possa ser encontrado como um fiel quando o Senhor estiver passando seus olhos. Davi fala para Salomão, você conhece o Deus de seu pai. Se o quiseres, ele será achado de ti. Mas se o rejeitares, ele te rejeitará. E no meio dessa agonia que eu sentia, eu orava e encontrei essas respostas o rosto do Senhor está nos procurando. Cabe a nós entrar nesse lugar em que Ele vai nos encontrar. Nesse lugar de entrar no reino dos céus. Nesse lugar de seguir a lei do Espírito. O escritor de Hebreus diz assim que na luta contra o pecado, vocês não chegaram a sangrar. Na luta contra o pecado, vocês não chegaram a sangrar. Lutar contra o pecado, lutar contra essa lei da carne, e é difícil porque o diabo joga em casa, sabe? A gente vive encarnado nessa dimensão, e aqui a maldade corre solta. A gente olha para o mundo e a gente vê maldade muito pior que a gente possa imaginar. Eu me choquei esses dias ao ver um menino, uma criança que era criada pelos pais em um barril. Vocês viram? Ele foi criado dentro de um barril, todo deformado. A gente vê um vereador que matou uma criança, torturou e matou, torturava. A maldade corre solta. A lei que opera nessa realidade aqui é a lei da carne, e a lei da carne é perversa, é terrível. Por isso que a gente precisa fortalecer o nosso espírito, orando, buscando a Deus, enfraquecendo a carne, seguindo a Jesus. A lei do Espírito é o que faz a diferença.
A passagem do bom samaritano, se aquele samaritano vivesse segundo a lei da carne, porque o que a lei da carne faz é isso: se passa um viajante, você está na estrada e aquele viajante tem dinheiro, o que a lei da carne faz é isso: você bate nele, você rouba ele, pega o dinheiro e segue seu caminho. Se não fosse a polícia, se ninguém tivesse medo de ser preso, a lei da carne quer tirar proveito, ela quer vantagem. O mais natural da carne é isso. É assim que viveria o ser humano sem Deus. A lei da força, impondo. Mas quando passa um bom samaritano ali e ajuda aquele rapaz que foi assaltado, que foi espancado, e paga um tratamento para ele, essa bondade só vem do Espírito. Essa bondade não vem da carne. Essa bondade é a lei do Espírito que opera em nós por Cristo Jesus. É a lei do Espírito que defende alguém quando ele vai ser apedrejado. É Cristo operando em nós que fala: não joga pedra nela, não joga pedra nele, não apedreja. A carne quer apedrejar, a carne quer fazer o mal. A lei da carne é perversa. Talvez a pior coisa que tenha acontecido com os cristãos, 4 séculos depois de Jesus, foi criada a igreja pelo imperador Constantino. O imperador de Roma então cria a igreja, tira a Bíblia de todo o povo, ninguém mais tinha Bíblia, a Bíblia pertencia unicamente à igreja, que era o Estado igreja. Então a palavra fica retida na mão de poucos. Talvez isso seja o que pior tenha acontecido. Mas eu tenho certeza que o Espírito, mesmo com tudo isso acontecendo, o Espírito nunca cessou. Eu tenho certeza que em todo lugar alguém se levantava gritando por justiça. Em todo lugar, alguém, pela lei do Espírito, trazia as boas novas. Ontem eu conversava sobre o porquê que eu escolhi, o porquê que eu sou cristão, porquê eu escolhi servir a Deus, e meu pai contava algumas experiências, e eu comecei a pensar sobre isso, e o motivo de eu servir a Deus, o motivo de eu pregar, é porque Deus me encontrou. Eu fui encontrado por Deus. Ser encontrado por Deus, você não pode mais, você não consegue mais parar de falar de Deus. A lei do Espírito te move em qualquer lugar que você chega, em qualquer lugar. As suas falas, você não aceita mais comportamentos que não sejam, que afrontem a lei do Espírito. A lei do Espírito tem que ser mais forte em nós. As nossas palavras, o que a gente fala, os nossos posicionamentos em todo lugar, devem ser pela lei do Espírito. Agir conforme Jesus. A vida nem sempre vai ser fácil. Os momentos de agonia sempre vão existir. Ontem eu escutava uma música, aquela do sonho, que ele fala assim: eu tive um sonho essa noite, eu caminhava no mar, na praia, e eu ia vendo cenas da minha vida. E eu via cenas cenas alegres, cenas felizes. E onde eu passava, eu via 2 pares de rastro na areia. E ele fala assim: então Jesus me falou assim que por toda a minha vida, onde eu passava, um rastro era meu e o outro era dele. Ele caminhava ao meu lado, guiando meus passos. E ele continua a música e fala assim: mas a minha falta de fé tinha que aparecer nas horas mais difíceis da vida, quando eu chorava e clamava e chorava agoniado. O Senhor me abandonou, porque só tinha um rastro na areia, eu estava sozinho. E ele conta na música que Jesus fala assim que: você duvida de mim? Eu morri numa cruz,
uma coroa de espinhos, eu morri numa cruz, você duvida de mim? Nessas horas mais difíceis de angústia, eu carregava você. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque a nossa alma, ela se perturba muito, com muitas situações. E às vezes a gente olha para lugares errados, a nossa alma atordoada, confusa, e a gente começa a olhar para lugares errados e se prende em coisas pequenas que machucam, mas que a gente nem deveria olhar. Mas uma alma confusa olha para isso. E os filhos de Corá, no versículo 1 desse salmo, o que eles dizem é isso. Ele fala assim, a minha alma está profundamente triste, perturbada. Mas no último versículo desse salmo, e é essa a confiança que a gente tem que ter, no último versículo, no versículo 11 desse salmo, ele diz assim, por que está tão perturbada dentro de mim, minha alma? E aí ele começa a olhar para o lugar certo. No último versículo, ele diz assim, põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Põe a sua esperança em Deus. Deus é a única esperança. Fora de Deus não existe esperança. Em lugar nenhum que você olhe, você vai encontrar esperança. Deus, tudo que eu disse aqui, e isso eu agonizei e pensei fortemente. Deus, o que Jesus veio trazer aqui, o que está escrito aqui, o que Jesus faz em nós, não é uma filosofia, não é autoajuda, não é texto motivacional, não é coach, não é filosofia. O que está escrito aqui não é filosofia. Muita gente tenta dizer isso. Jesus tinha uma filosofia da paz. Isso não é filosofia. O Evangelho é poder. Romanos 1, o Evangelho é poder para a salvação. Salvação para o reino eterno, para onde nós vamos, em nome de Jesus. Mas salvação também dessa agonia de alma. Salvação das nossas angústias. Se não fosse o Evangelho, não valeria a pena viver. O Evangelho é poder de Deus em nossas vidas. Eu gosto muito de Pedro, apóstolo Pedro. Quando Pedro é chamado, quando Jesus chama Pedro, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, aquele povo vivia uma situação miserável. Hoje a gente vive um momento de crise. Um ano depois, eu lembro ontem eu estava na rede social, veio até uma lembrança. Um ano atrás eu estava pregando aqui pela primeira vez, um ano atrás exatamente. Meu pai estava doente, muito doente, e eu estava pregando. E eu lembro que eu preguei, eu falava Salmo 32, Davi falava assim, eu confio em Ti, declaro que Tu és o meu Deus, o meu futuro está em Tuas mãos. Essa tem que ser a nossa fala. Em qualquer situação, a gente tem que se voltar para Deus e dizer, eu confio em Ti. Tu és o meu Deus. Meu futuro está em Tuas mãos. Dizer o que os filhos de Corá disseram, minha esperança está em Ti, Deus. O Senhor é meu Salvador. Porque o Evangelho é poder. Pedro, então, quando ele é chamado, eles viviam uma situação de crise maior que a gente vive hoje. Hoje a gente vive uma pandemia, vive uma crise financeira, tempos que são difíceis. Há um tempo atrás aqui, pouco tempo atrás, um mês atrás, estava morrendo muita gente na nossa cidade, no Brasil. Parece que deu uma freada hoje, está freando, em nome de Jesus. Mas momentos difíceis que a gente vive. Não é fácil viver uma pandemia. Graças a Deus que tem nos sustentado, tem nos livrado da morte, da fome,
e te está passando um período difícil, ninguém aqui passou fome, isso é motivo de agradecer. Não só ninguém passou fome, como tem ajudado seus próximos, as pessoas próximas a você. Espero que isso tenha acontecido. Quem é abençoado, abençoa. Quem é abençoado não consegue ver ninguém passando fome, não. Não consegue. Quem consegue ver alguém passando fome e não ajuda, age segundo a lei da carne. Quem age segundo a lei do Espírito, reparte o pão. E só o Espírito faz isso. E Pedro o povo de Israel vivia uma situação muito terrível. E quando Jesus então chama Pedro, que Pedro começa a seguir, Israel dominado por Roma, oprimido, soldados romanos oprimindo aquele povo, cobrando imposto, e Pedro e os demais pescadores daquela vila pegam seus barcos, vão para o mar, ficam a noite inteira no mar e não pescam nenhum peixe. Talvez a agonia deles fosse a mesma desse salmo. Deus, o Senhor se esqueceu da gente, a situação difícil, a gente não pescou nenhum peixe. Não vai ter nada para comer. Era uma situação muito difícil. Mas Jesus aparece e fala para Pedro ir de novo ao mar e lançar a rede. E Pedro demonstra fé. Pedro tinha fé, sabe? Eu vejo muita fé em Pedro. Ele fala, Senhor, a gente mestre, ele chama Jesus de mestre. Ele fala, mestre, a gente pescou a noite inteira e a gente não pescou nada. Mas porque o Senhor está falando, porque o Senhor que é o mestre. E nessa qualidade ele ainda dizia Jesus como mestre das Escrituras, porque Jesus era um rabi, um mestre da lei. Jesus tinha autoridade para interpretar a lei, ele era um rabino. E Pedro diz, mas porque o Senhor está mandando, a gente vai lançar as redes. E então Pedro lança a rede e eles pescam grande quantidade de peixe, enchem as redes. Jesus mostra que ele se importa. Jesus não está alheio. Jesus não está alheio às nossas necessidades. Jesus não está alheio às nossas preocupações. Jesus não está alheio às nossas angústias, Ele se importa. O Evangelho não é uma filosofia para você seguir e se sentir bem. Se fosse isso, eu não seria crente. O Evangelho é poder. A gente tem o Espírito de Deus que se importa conosco. A gente tem o Espírito de Deus que trabalha por nós e em nós. Trabalha dentro de nós. Pedro começou a seguir Jesus e por toda a vida dele ele ouvia Jesus falar, ele seguia Jesus muito de perto, muito de perto. E ele escutava tudo que Jesus falava e momentos antes de Jesus morrer parecia que Pedro não tinha entendido nada ainda, porque Jesus falava, se alguém bater em uma face sua, dá a outra. E ensinava a todo momento que ele iria sim morrer. Jesus falava, importa que o Filho do Homem seja morto. Ele falava e explicava, mas ainda assim quando vieram prender Jesus, Pedro parece que ignorando todos os ensinamentos que Jesus dava, ele corta a orelha do soldado que ia prender Jesus. Parece que os ensinamentos não... Mas o Evangelho é poder. Mesmo com ele não seguindo aquilo, agindo no momento por ímpeto, por instinto talvez, ele corta a orelha do soldado, Jesus gruda de novo a orelha usando poder. Jesus é poderoso. Existe poder. A gente vive numa atmosfera carnal, encarnada, mas o reino de Deus já é chegado. Jesus diz, já chegou, é chegado, está aqui. Entra no reino para você ver. Dá um passo em direção ao reino. Viva segundo a lei do Espírito. E Pedro continua, Jesus então é preso, e Pedro mais uma vez ele segue Jesus de perto. Jesus estava no palácio lá dentro, conversando com as autoridades que iriam julgar, e Pedro fica no pátio. No pátio, ele fica lá do lado dos soldados que prenderam Jesus, tinha uma fogueira,
e ele dá uma de desentendido lá e fica do lado dos soldados, se aquecendo no fogo. E parece que eles reconhecem ele e falam, esse aí andava com ele. E aí Pedro tem um momento de covardia, porque se ele assumisse, ele ia morrer junto. Pedro, diferente de João, que ficou até o último momento ali, aos pés da cruz, diferente de outros que tinham um poder aquisitivo maior, tinham uma cidadania que não iriam morrer, Pedro era judeu, Pedro estava dominado pelo Império Romano. Se ele assumisse que estava junto, ele ia morrer, era certeza. Ele era um pescador. Não tinha ninguém que falasse por Pedro, ele iria morrer. Pedro, então, ele nega Jesus. O mesmo Pedro que viu o milagre, que foi socorrido pelo poder de Deus, ele nega Jesus. E a Bíblia diz que depois que ele nega Jesus, ele sofre uma agonia mortal. Ele talvez seja um sofrimento que a gente não conheça. Ele deve ter sido torturado, a alma dele deve ter ficado extremamente em agonia. Jesus, quando ressuscita, ele fala uma frase, ele fala assim, ó, chame os discípulos e a Pedro. Ele cita Pedro particular, mostrando o carinho, o amor que ele tem por Pedro. E o Pedro, interessante que Jesus ressuscita e sobe, Pedro continua pregando, escreve epístolas e seguindo. Pedro entendeu que o Evangelho é poder. O Evangelho não é filosofia. E o Evangelho é poder para transformação. A história conta que Pedro tinha muito medo da morte. Pedro, sempre que chegava uma perseguição, sempre que chegava soldados, Pedro fugia, e fugiu por muito tempo e nunca era pego. Pedro fugia e salvava a vida dele, sempre pregava, mas quando chegava alguém, fugia. Pedro era diferente de Paulo. Paulo, por exemplo, tinha cidadania romana. Ele era preso, ele era julgado. Ele morreu, mas morreu depois de um tempo sendo preso. Ele não podia ser morto assim, uma execução sumária. Pedro poderia. Então Pedro sempre fugiu. E a história vai contar então de um dia que Pedro, numa das pregações, então quando uma legião chega no lugar que ele estava, na cidade, ele estava em fuga, ele saiu para fugir. E uma menina, uma criança, cruza o caminho de Pedro, olha para Pedro e interpela Pedro, falando, Pedro, por que foges? E então Pedro talvez tenha interpretado isso como uma fala que tenha vindo dos céus. Pedro, do que foges? E Pedro volta e se entrega para morrer. Olha o poder de transformação do Evangelho. Nada faz isso. Nada consegue fazer isso, senão o poder de Deus. E Pedro então vai ser crucificado. Ignorando todo o medo, ignorando o medo que ele tinha de morrer, o medo da dor, Pedro faz um pedido antes de ser crucificado. Ele fala, me crucifique de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. E Pedro morre assim, crucificado de cabeça para baixo. Muitas vezes errando, mas sempre com fé. E é essa fé que transforma. É essa fé que transforma o homem. É essa fé que nos faz ser cidadãos do reino dos céus. O reino dos céus é aqui. A gente vive nessa dimensão cinza, encarnado, carne, a gente é carne, a gente vive segundo a lei da carne, estamos sujeitos a pecado, mas que a gente viva aqui, e eu gosto dessa expressão, como embaixadores do reino de Deus. Um embaixador, ele é alguém que ele é de outro país, e ele vai a trabalho para outro país. Mas ele vive
nesse outro país segundo as leis e as regras do país dele. Ele não vive segundo as regras do país que ele vai, ele vive segundo as regras do país dele, ele é um embaixador. Que a gente viva de acordo com as regras do Espírito. Que a gente fortaleça o nosso espírito para conseguir viver como embaixadores do reino dos céus. De acordo com a lei do Espírito. Porque é só a lei do Espírito que vai tornar possível a gente seguir o que Jesus falou. Pela lei da carne, ninguém consegue seguir o que Jesus disse. Quando Jesus diz assim, se seu olho te faz pecar, arranque seu olho e joga fora. Eu meditei muito nisso, porque muitas vezes a nossa forma de olhar para uma situação, a gente acha que está sendo justo. Eu estou sendo justo, eu estou certo. Essa é a nossa forma de olhar. A gente fala assim, eu estou sendo justo, o que eu estou fazendo é certo. Só que o que a gente está fazendo é pecado. E aí Jesus disse, seu olho te faz pecar, arranca teu olho e joga fora. Por mais que você pense que está certo. Mas ninguém consegue fazer isso por filosofia. A gente só consegue fazer isso por uma ação do Espírito Santo em nós. Só quando o Espírito opera em nós que a gente consegue seguir a lei de Deus. Coloca a sua esperança em Deus. Porque Deus é poder. Deus é poder para abençoar. E aqui é um lugar de bênçãos. A gente está no lugar de ser abençoado. E hoje nós vamos sair daqui abençoados. Aqui é lugar de cura. A gente vai sair daqui curado. Com o espírito fortalecido em Cristo. Dependentes da misericórdia de Deus. Agindo pela lei do Espírito. Porque Jesus, e hoje é um dia muito especial, na simplicidade dessa mesa, na simplicidade de uma refeição, Jesus instituiu o maior símbolo da nossa fé, o batismo e a ceia. A gente hoje vai ceiar. E todos os nossos pecados estão perdoados. Porque o único que disse isso, e disse isso com verdade, foi Jesus. Lá em Mateus 27, 46, as palavras que Jesus falou no alto da cruz, talvez a mais triste. Eloi, Eloi, lama sabactane. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus foi o único que disse isso com verdade. A gente às vezes até fala, Deus, o Senhor esqueceu de mim, mas Deus não se esqueceu. Mas Jesus foi abandonado por Deus. Naquela cruz, Deus virou as costas para Jesus, o Filho amado, porque sobre Jesus estava todo o nosso pecado, o pecado da humanidade inteira. Ele tomou o cálice da ira de Deus. É isso que essa mesa significa. Se não fosse esse sacrifício de Jesus, não teria vida. Quando o ser humano ali, representado em Adão, come do fruto do pecado, e Deus fala, certamente morrerás, a vida só é possível para a gente pelo sacrifício de Jesus. E Ele nos dá vida e vida com abundância. Ele se fez maldição por nós. Que nessa manhã você possa pensar nesse sacrifício de Cristo e pedir poder para viver esse evangelho. Que o Senhor Jesus possa visitar o coração de cada um. Eu termino citando Isaías.
O mesmo versículo, quando ele diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Mas as suas maldades fazem o Senhor esconder o seu rosto de vocês. Viva pela lei do Espírito. Te desafio a viver pela lei do Espírito. Fortaleça seu espírito. Jejue, ora, lê a Bíblia. Fortaleça seu espírito. Enfraqueça a carne. Viva pela lei do Espírito. Essa expressão, quando ele fala assim, suas maldades fazem o Senhor esconder o seu rosto de vocês, é muito forte. E eu entendi uma bênção de forma muito profunda. E eu quero terminar a mensagem com essa bênção sobre nós, citando essa bênção. O Senhor vai virar o seu rosto. O rosto do Senhor vai resplandecer sobre nós, sobre vocês, sobre mim. Os olhos do Senhor estarão sobre você para te ver. Os ouvidos do Senhor estarão virados para te escutar. As mãos do Senhor estarão estendidas para te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém.